Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento aqui a todos nesse dia de hoje. Quero deixar aqui uma palavra da parte do Senhor para o teu e para o meu coração, que o Senhor me entregou nessa manhã. A palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, da qual o Senhor estava falando com seus discípulos, que era para eles atravessar para o outro lado do lago. E eles entram dentro de um barco e vão rumo para outra margem do lago. E de repente, o Senhor Jesus Cristo adormeceu ao barco. E levantou-se um vento muito forte. E as águas ficaram muito agitadas, a ponto de os discípulos entrarem em desespero, a ponto dos discípulos começarem a se preocupar, porque a água entrava dentro do barco. O vento assoprava muito fortemente e a água começava a encher o barco. E naquele momento os discípulos começaram a se indagar. Os discípulos começaram a perguntar um para o outro: o que vamos fazer, o que está acontecendo, vamos todos perecer, nós vamos morrer. E num certo momento, um dos discípulos chega até Jesus Cristo e acorda o Senhor. E ele diz ao seu mestre: vamos perecer, vamos morrer, porque a tempestade é muito grande, o vento está soprando muito forte e a água enche o barco de uma forma tão grande que não vai mais suportar e vai afundar. E naquele momento Jesus Cristo levanta, Jesus manda que o vento se aquete e ordena que o mar fique calmo. E naquele momento se fez bonança. Jesus olha para os seus discípulos que estavam dentro do barco, discípulos mesmo que já tinham andado com o Senhor um certo tempo, da qual ele estava caminhando, fazendo milagres, maravilhas e operando sobre a vida das pessoas. E Jesus olha para eles e fala: homens de pequena fé, até quando estarei convosco? Então eu quero dizer, nesse dia de hoje, você entrou no barco. A partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, a partir do momento que você reconheceu o Senhor como o seu único Senhor da sua vida, você entrou no barco para atravessar para o outro lado. O outro lado é a nossa morada com o Senhor na glória. O outro lado é a nova Jerusalém, a qual vamos morar com Deus, da qual vamos ver Deus face a face, da qual vamos ver os nossos irmãos na fé, os nossos pais na fé antigamente, os patriarcas da fé. Mas estamos no barco. Vamos atravessar de uma margem para outra. Até que se atravesse, existe um tempo, existe um trajeto, e nesse trajeto vai se levantar as águas, o vento vai assoprar. Mas não se esqueça, o vento assopra, as águas se levantam, o mar fica bravio, mas o barco não vai afundar. O barco não afunda porque quando você entregou a sua vida para Jesus, você entrou no barco, mas você não está sozinho no barco. O barco não é só você que está dentro dele. O barco tem um piloto, o barco tem um capitão, o barco tem um que conduz. Mesmo que ele esteja dormindo aparentemente aos olhos humanos, os discípulos achavam que o seu mestre estava dormindo, mas Deus não dorme. E ele não dormita, o guarda de Israel não dorme. Jesus estava ali no barco para testar a fé dos seus discípulos, para ver se os discípulos tinham aprendido. Mas naquele momento os discípulos acordaram Jesus na sua visão carnal, e Jesus, homem, se levanta. E com a sua autoridade e poder, porque foi ele que criou todas as coisas, ele manda tudo se acalmar e tudo entra no lugar. Assim na sua vida é dessa forma, na minha vida é dessa forma. Entramos no barco, não vamos ter medo. Não vamos ter medo porque o barco não vai afundar. Não podemos pular fora do barco, porque se você pular fora do barco com a tempestade, você vai se afogar. Se você sair do barco no momento do vento, você vai se afogar. A água está entrando, mas tem quem vai fazer acalmar. O vento está soprando, mas Jesus dará uma solução.
Somente vamos confiar naquele que nós podemos ter confiança. Vamos confiar em Jesus Cristo, porque é só Ele que nos dá poder para chegar do outro lado. Não fure fora do barco. Não saia da direção. Se Jesus te colocou no barco, porque Ele sabe que no momento certo Ele vai acalmar a tempestade. Ele vai mandar que o mar venha se aquietar e que o vento venha ficar quieto. E tudo vai se fazer bonança. Mas você precisa confiar. Confia naquele que está no barco com você. Confia naquele que te convidou para entrar no barco. Porque ele mesmo disse: passamos para a outra margem do lago. Se ele te convidou para passar para a outra margem, você não vai morrer no meio do caminho. Você não vai naufragar no meio do caminho. Mas para que isso aconteça, você não pode pular fora do barco. Você não pode pular no meio do caminho. Persista, insista, persevere e vá até o fim. Porque do outro lado tem coisas melhor para você. A vida é difícil, as provações são muitas, mas em todas as provações nós somos mais do que vencedores. Você vai conseguir. Creia e tenha fé que você vai conseguir. Deixa essa palavra para você nesse dia de hoje, que você possa estar sentindo a presença do Espírito Santo e que o teu barco não vai afundar. Como profeta do Senhor profetizo, você vai chegar do outro lado com Jesus. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo.